Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Gente, hoje é o segundo vídeo da nossa semana criminal, então ainda temos aí vários vídeos ao longo da semana. Inclusive, se você tem algum caso para indicar, já deixa aqui embaixo para mim nos comentários, porque eu tô sempre pegando as indicações de vocês dos casos e trazendo aqui pro canal. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o curioso caso do Brett Ryan, que vocês pediram muito nos comentários de vídeos anteriores. Como eu falei, a maioria dos casos que eu trago aqui no canal são sugestões de vocês. Bom, o Brett Ryan, gente, cresceu em uma típica família canadense de classe alta. Seu pai, um homem chamado Bill, era um prestigiado empresário de muito sucesso. E a sua mãe, uma mulher chamada Susan, era dona de casa, também muito rica. Ela vinha de uma família de grandes nomes da indústria mineradora canadense e a Susan decidiu que queria ficar em casa e criar os seus 4 filhos, sempre se esforçando para ensinar as crianças a serem melhores enquanto pessoas. A Susan fez um excelente trabalho porque, apesar de todos os recursos financeiros, seus filhos se tornaram pessoas esforçadas, trabalhadoras e que valorizavam o dinheiro, sabe? Pessoas que, apesar de terem muito dinheiro na conta, conseguiam entender que, se não for cultivado, o dinheiro pode acabar em poucas gerações. Mas, contudo e entretanto, tinha uma pessoa nessa família que não estava indo muito bem. E como vocês já devem ter percebido, essa pessoa se chama Brett Ryan. Ele sempre foi o filho que parecia se dar bem, escapando das encrencas com mentiras e muita manipulação. Ele não era estudioso, fazia assim somente o básico mesmo, era meio preguiçoso e gostava mesmo de torrar dinheiro à toa. O tempo foi passando e com isso veio o fim do colégio, a graduação, o primeiro trabalho e todas essas coisas. À medida que seus irmãos mais velhos se formavam e encontravam seus caminhos, quer nas empresas da família ou mesmo em companhias parceiras, o Brett, por outro lado, se via atolado cada vez mais em dívidas que não pareciam ter fim. E ele estava sempre culpando os outros por seus problemas e dizia até que nada na sua vida ia para frente porque ele tinha depressão. O tempo continuou passando, gente, porque a vida não para, né? Independente dos problemas de cada um. E em 2007, com 26 anos de idade, seu mundo simplesmente desabou. Ele já tinha acumulado mais de 60 mil dólares canadenses em dívidas na praça e não enxergava qualquer perspectiva no horizonte. Gente, eu sei que pode parecer pouco, tá? Mas se fôssemos converter para reais, ele devia pouco mais de 200 mil reais. E para uma pessoa que não gosta de trabalhar e não corre atrás de fazer dinheiro, é correto afirmar que a situação dele estava assim bastante delicada. Tanto é verdade que em um dia qualquer, sem nenhum centavo na conta, o Brett tomou uma decisão impulsiva. Ele vestiu suas roupas mais velhas e surradas, cobriu seu rosto com um cachecol e foi até o banco, onde anunciou que estava armado e exigiu todo o dinheiro do banco. Ele foi atendido e saiu da agência bancária com pouco mais de 1.000 dólares em espécie, já que o cofre central da agência abre em um horário pré-programado. E como ele não sabia disso, ele teve que pegar só o que tinha ali mesmo na frente com a atendente. Uma informação importante que talvez vocês devem estar se perguntando de como que ele entrou dentro da agência bancária com um objeto de metal é que, na verdade, gente, ele não entrou, ele estava só fingindo que estava com alguma coisa. E de qualquer forma, em alguns países, principalmente na Europa e América do Norte, esses bancos eles não têm ali um detector de metais. Eu morei em Portugal, por exemplo, e lá você entrava dentro da agência e ia direto ao balcão. Não tinha aquela porta giratória. Eu tenho alguns inscritos aqui de Portugal que com certeza podem confirmar essa informação aqui nos comentários. Mas enfim, nos dias seguintes o Brett se escondeu temendo que a polícia chegasse até ele. Ele esperou a poeira baixar e continuou cometendo alguns pequenos roubos para tentar pagar as suas dívidas. Ele mirou em pequenos comércios e agências bancárias menores e pouco movimentadas. Existe um detalhe curioso na caracterização física do Brett quando ele se arrumava para cometer ali os seus assaltos, né? É que ele comprou uma barba postiça em uma loja que vendia fantasia para festas. Os funcionários dos bancos que ele ameaçava
sempre lembravam desse detalhe e em seus depoimentos contavam que o misterioso assaltante era um homem bem barbudo. As investigações seguiram em segundo plano e o Brett mal sabia que em determinado momento ele passou a ser seguido por uma equipe de policiais treinados. Com isso, em uma manhã bonita e brilhante, o rapaz feliz da vida vestiu o seu traje estranho e se dirigiu ao banco. Ele entrou, ficou um tempo lá dentro e ao sair teve uma amarga surpresa. Ele foi recebido pela polícia, que o algemou e anunciou publicamente a captura do tão falado ladrão barbudo. O Brett foi acusado de roubo e mais 18 acusações diferentes e acabou sendo condenado. A partir disso, seus advogados, obviamente pagos por seus familiares, tentaram várias apelações e conseguiram que somente 8 das 19 acusações fossem mantidas. Com isso, ele teve a chance de solicitar a liberdade condicional, coisa que ele fez mais que depressa, é óbvio. Em sua petição, ele destacou que seus crimes foram frutos de uma profunda depressão causada por 2 relacionamentos fracassados e uma montanha de dívidas. Ele enfatizou que nunca teve a intenção de machucar ninguém e que se arrependia amargamente pelo que fez. Os avaliadores determinaram que ele precisava passar com um psicólogo primeiro e ele aceitou rapidamente esta determinação. No final das contas, em 24 de novembro de 2010, o Brett finalmente ganhou sua liberdade condicional. Contudo, as coisas não aconteceram bem como ele tinha imaginado. Todos o enxergavam como o ladrão de banco, um ex-presidiário com um histórico manchado. As portas de emprego se fecharam para ele e então a família decidiu se mudar para outra cidade. E foi depois disso que o Brett conseguiu um emprego em uma empresa de comércio varejista. Só que ele vivia reclamando que o salário era baixo e por isso seus pais precisavam ajudar financeiramente para que ele pudesse retomar os seus estudos e os trilhos da sua vida. Bom, gente, foi em setembro de 2011 que algo positivo aconteceu na vida do Brett. Ele conheceu uma jovem chamada Kristen Baxter. Ela era, assim, uma mulher incrível, extrovertida, inteligente, muito sociável e com a vida já bastante organizada. A Kristen tinha um belíssimo apartamento muito bem mobiliado, muito bem localizado, que tinha vista para o mar e fora tudo isso, o mais importante para o Brett é que a sua namorada parecia não se importar com o passado dele. Ela chegou a dizer que todos cometem erros na vida e merecem sim uma segunda chance. Ela pediu ainda que ele não mentisse a ela e fosse o mais honesto possível, porque se dependesse dela, esse relacionamento com certeza iria para frente. A Kristen não exigia nada dele, além da completa sinceridade e que ele fosse sempre verdadeiro acima de tudo. Eles viajaram juntos por várias vezes e chegaram a ficar na Austrália por quase um mês. Os pais do rapaz, é óbvio, ficaram super contentes ao ver o seu filho se reerguendo e colocando a vida de volta aos trilhos. A sua mãe chegou a confessar que acreditava que a Kristen fosse a motivação que ele precisava para se reintegrar à sociedade de vez. Mas a vida é cheia de reviravoltas, né, gente? Os meses se passaram e então aconteceu uma tragédia naquela família. O triste falecimento do pai do Brett, que aconteceu em um acidente horrível e deixou toda a família muito abalada. O Brett, por exemplo, ficou profundamente triste e decepcionado e acabou que a sua suposta depressão voltou ali a atormentá-lo. Ele começou a visitar um psicólogo com uma frequência maior e se dedicou integralmente a ajudar a sua mãe, que a essa altura também estava enfrentando tempos difíceis, já que algumas semanas antes de perder o marido, ela já tinha perdido um outro parente. Mas apesar dos pesares, o Brett e a Kristen estavam mesmo se dando muito bem, e ela chegou a comentar discretamente com o seu namorado que as coisas entre eles estavam indo bem e que precisavam evoluir, já que eles não eram mais adolescentes. E como para bom entendedor meia palavra basta, o Brett rapidamente compreendeu o recado e com o coração cheio de amor, o rapaz decidiu que era hora de dar um passo sério naquela linda história romântica. Com algumas poucas economias que ele tinha e com um grande apoio financeiro da mãe, ele planejou um lindo pedido de casamento
que a Kristen jamais esqueceria. A Susan percebeu que o filho queria comprar um bom anel, mas os recursos ainda eram insuficientes, e então ela fez outro cheque de valor bastante expressivo. O jovem então escolheu ali um anel de ouro com um diamante enorme, e claro, a Kristen disse sim mais que depressa. Bom, o casal começou a planejar todos os detalhes do casamento e o Brett, embora estivesse bastante inseguro com todos os custos que pareciam não ter fim e cresciam como plantação de capim, estava aparentemente muito animado e feliz com tudo aquilo. Foi no meio disso tudo que ele encontrou uma vaga de engenheiro em uma grande empresa de tecnologia. Ele mais que depressa redigiu o seu currículo e enviou para o Departamento de Recursos Humanos. 2 dias depois, o Brett foi surpreendido pela ligação da diretora de RH da empresa, que queria marcar um horário para entrevistá-lo. O jovem não conseguiu disfarçar a sua alegria e a felicidade tomou conta dele. Então o rapaz compartilhou a grande notícia com a sua noiva Kristen e também marcou um jantar para contar a novidade para sua mãe, e é óbvio que o jantar não era apenas para isso. Ele aproveitou a oportunidade para pedir mais uma vez ajuda financeira. Dessa vez ele esclareceu para sua mãe que a empresa era muito chique, então ele precisava ali de um terno novo, um terno de marca e que o deixasse alinhado com as expectativas da entrevista. Ele já queria entrar dentro da empresa no dress code que ele achava mais apropriado. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas todas as vezes que o Brett pedia dinheiro para sua mãe, a Kristen nunca ficava sabendo. Ele fazia questão de deixar esse detalhe muito bem escondido. Ele tinha até medo que o grande amor da sua vida descobrisse que ele recebia auxílio financeiro da sua mãe. Então esse era um segredo muito importante para ele. Mas voltando a falar sobre a vaga de emprego que o Brett estava concorrendo, nem mesmo seu terno chique e caro pôde salvá-lo, porque a dura realidade da vida o atingiu como um raio. Com poucos telefonemas, a diretora de RH da empresa descobriu ali o seu passado criminal e mais que depressa o descartou como candidato. O Brett entrou em desespero e viu suas esperanças desmoronarem bem ali na sua frente. Ele queria muito aquela vaga de emprego, principalmente porque o salário e os benefícios eram ótimos e o ajudariam a viver sua vida de casado que estava prestes a chegar. E assim como tinha acontecido em toda a sua vida até aquele momento, o Brett fez mais uma escolha muito ruim. Ao invés de continuar estudando, ele pegou o dinheiro que tinha ganhado dos seus pais, que deveria servir para pagar os seus estudos, pós-graduação e todas essas coisas, e utilizou tudo para dar continuidade nos preparativos do casamento, sem a Kristen saber de nada, porque ele nunca tinha coragem de contar para ela a realidade do que estava acontecendo. Com isso, ele começou a trabalhar como pintor. Ele pintava casas e pequenos comércios, mas sempre pegava trabalhos em cidades distantes, porque não queria contar para sua mãe e muito menos para sua noiva que não tinha conseguido o trabalho na empresa de engenharia. Aliás, ele utilizava o seu terno novo para tirar fotos, algumas até mesmo na calçada da empresa, e postava tudo em suas redes sociais, para que as pessoas acreditassem que ele tinha conseguido aquela vaga e que estava muito feliz trabalhando naquela companhia. É claro que ele conseguiu enganar a todo mundo, né, gente? Principalmente porque as redes sociais são diariamente bombardeadas com histórias de superação, sucesso e grandes realizações. Então todos os seus amigos e conhecidos passaram a acreditar que ele finalmente tinha dado um rumo na vida e estava muito bem empregado e com um salário de fazer inveja a qualquer pessoa. Essa era uma farsa muito bem elaborada, mas que evidentemente não poderia durar para sempre. As semanas foram passando e o casamento foi marcado para setembro de 2016. E como já deu para perceber, o Brett tinha construído uma gigantesca teia de mentiras que começou a desmoronar lentamente. Caiu, gente, como um castelo de cartas, assim, caindo uma carta por vez. Ele estava em uma situação complicada, tendo que pedir dinheiro à mãe novamente, mas ela foi aos poucos cortando o financiamento que bancava o seu filho, acreditando que ele já não precisava mais dela porque ganhava bem e tinha que aprender a administrar o seu próprio dinheiro. O planejamento da despedida de solteiro também estava se aproximando e o Brett, em um momento de desespero, sem ter com quem conversar, decidiu contar a verdade
ao seu psicólogo sobre a sua nova vida de mentiras e como estava cansado daquilo tudo. O profissional ficou muito desapontado ao perceber que o Brett parecia ter se desviado do caminho que os dois tinham trabalhado por tanto tempo para construir, e o aconselhou que fosse totalmente honesto com a sua mãe e com a sua noiva Kristen. Após alguns dias refletindo sobre tudo, o Brett finalmente tomou coragem e revelou tudo para sua mãe. O resultado foi devastador. Ela ficou arrasada, não apenas pelo que ele havia feito, mas por ter se orgulhado dele durante todo aquele tempo. Ela então exigiu que seu filho contasse toda a verdade para a coitada da Kristen, porque ela era uma boa moça e a única coisa que tinha exigido dele era honestidade e verdade, e nem isso ele tinha sido capaz de cumprir. Ela disse ainda que se ele não contasse, ela mesma contaria tudo. E havia uma grande pressão sobre ele, e a pergunta que pairava no ar era até onde ele seria capaz de ir com as suas mentiras. Em pouco tempo, gente, o Brett passou a acreditar que ter contado a verdade para sua mãe tinha sido um grande erro. Principalmente porque compartilhar os seus segredos com a Kristen era algo que estava longe de sua capacidade. E era justamente isso que a sua mãe queria, que ele contasse tudo para a noiva. Ele sabia que o casamento estava se aproximando com menos de um mês até o grande dia e que tudo poderia desmoronar por causa das suas mentiras. Todos sabemos que seria muito mais fácil se a Kristen soubesse de tudo antes. Afinal de contas, cedo ou tarde a verdade viria à tona. E se estivessem casados, as coisas seriam ainda piores. Mas quando as pessoas começam a mentir muito, a verdade pode se tornar ameaçadora. Então o Brett decidiu se calar, mesmo que no fundo soubesse que a situação estava prestes a sair do controle. Toda vez que estavam juntos e o telefone da Kristen tocava, o Brett sofria assim um mini infarto, sabe? Ele ficava morrendo de medo que fosse a sua mãe do outro lado da linha revelando tudo sobre ele. A cada nova chamada no celular da noiva, ele se perguntava se o escândalo estava prestes a acontecer. O seu coração, gente, disparava toda vez que o celular tocava. E foi então que o rapaz decidiu que não tinha mais como viver assim, com medo de toda a verdade aparecer. O Brett começou a planejar uma forma de silenciar a sua mãe para sempre. Com um histórico de problemas com a lei, ele sabia que armas de fogo estavam fora de questão. Então ele resolveu usar um arco e flecha, considerando que aquele era um método silencioso. Além de que ele tinha treinado esse esporte por toda a sua juventude. Ele tinha até mesmo participado de campeonatos na escola. Então ele era muito habilidoso com o objeto. Ele foi até uma loja de artigos esportivos, comprou o melhor arco disponível e visitou a sua mãe naquele final de semana. Ele escondeu o objeto na garagem da casa da sua mãe Susan, bem atrás de uma pilha de entulhos e coisas velhas que estavam guardadas naquele lugar, e voltou para casa a fim de se preparar psicologicamente para dar sequência ao seu projeto diabólico. A mente do Brett estava se fervilhando com a ideia de um álibi sólido. Então ele saiu de casa e passou por diversas lojas, ruas e estabelecimentos comerciais, sempre em busca de câmeras de segurança que pudessem flagrá-lo na cidade. Ele queria deixar comprovado que esteve na sua vizinhança por todos aqueles dias. Até que chegamos no dia 25 de agosto de 2016, pouco menos de um mês para o seu casamento. O Brett vestiu uma roupa esquisita, saiu de casa pela porta dos fundos, evitando as câmeras de segurança da rua, que ele já sabia bem onde estavam posicionadas, e pegou um trem em direção à casa dos seus pais. Ele estava determinado a acabar com qualquer um que pudesse atrapalhar o seu futuro junto da sua noiva Kristen. Assim que chegou, ele encontrou a sua mãe, que reclamou de mal-estar e que não estava se sentindo nada bem. O Brett insistiu que ela cuidasse da sua própria vida e não falasse nada para a Kristen sobre as suas mentiras. Ele disse que iria resolver tudo e que queria que ela não se metesse mais em sua vida. Só que a Susan respondeu rapidamente que se era ela quem pagava as contas dele, ela iria sim se meter na vida dele, e que ele era um mentiroso e a Kristen tinha o direito de saber a verdade, e ele tinha o dever de esclarecer toda aquela infeliz situação, de preferência antes do casamento.
Mas obviamente essa não era a resposta que o Brett estava esperando, e por isso ele ficou muito bravo com o que ouviu. Ele então foi até a garagem, pegar os seus equipamentos e se preparar para o que ia acontecer. E foi nesse meio tempo que o seu irmão Christopher chegou. A essa altura, o Brett estava escondido, armado e muito bem preparado. E então um grito de dor e desespero cortou o ar, seguido por um eco de horror. Leland, seu outro irmão que dormia tranquilamente no andar de cima, não tinha ideia do que estava se desenrolando no andar de baixo da casa. Ao descer, ele se deparou com uma cena horrível. O choque tomou conta dele quando ele viu o Brett atacando seu irmão Alexander. O confronto físico entre os irmãos seguiu a todo vapor, então o Leland percebeu que os dois só parariam quando um deles caísse sem vida no chão, e por isso ele rapidamente ligou para a polícia. Quando o Brett enfim ficou um pouco mais calmo e percebeu que havia cruzado uma linha sem volta, ele parou um pouco, pensou, pegou seu celular e escreveu uma mensagem para sua noiva Kristen, pedindo perdão. Quando a polícia finalmente chegou, encontrou o Brett ensanguentado e ao lado do seu irmão Alexander, que ainda estava vivo, mas gravemente ferido. O Brett rapidamente pediu para ser algemado e confessou tudo, revelando ainda que o corpo da sua mãe estava escondido na garagem. No caminho para a garagem, os oficiais encontraram o corpo do Christopher. Ele tinha ouvido o Brett brigando com a Susan e correu para tentar socorrê-la, mas foi atingido por uma flecha. O Alexander foi socorrido, mas acabou morrendo no hospital. Durante o julgamento, o assassino ficou extremamente envergonhado pelo que fez e alegou que não pretendia tirar a vida da sua mãe, mas que os outros dois irmãos eram os alvos planejados. Ele tentava a todo custo justificar seus atos horríveis com seu estado depressivo, mas apesar dos seus esforços, nada disso foi suficiente para amenizar a sua pena. A promotora esclareceu que o crime foi premeditado e que ele era um mentiroso patológico, e nenhum psiquiatra atestou que ele agiu dessa maneira por conta da sua suposta depressão, e que na verdade ele queria silenciar a sua mãe e com a sua morte se beneficiar do seguro de vida da Susan Ryan, de 66 anos, e também dos bens da família que seriam vendidos para pagar os herdeiros. Os promotores disseram ainda que o Brett teve sorte em encontrar seus irmãos em casa, porque a intenção dele era a de tirar a vida de todos eles, porque achava que seria o único herdeiro de seus pais, e que com isso resolveria todos os seus problemas da noite para o dia, se casaria com a Kristen e teria uma vida feliz dali para frente. O juiz do caso não facilitou para o Brett, de 36 anos de idade, e o condenou a 3 sentenças de prisão perpétua, uma pela morte da sua mãe e 2 pelas mortes dos seus 2 irmãos, o Christopher e o Alexander. Além disso, ele foi condenado a mais 10 anos de prisão pela tentativa de assassinato do seu irmão Leland, o irmão que estava dormindo no andar de cima e acordou com os gritos. De acordo com os promotores, se ele não tivesse corrido ligar para a polícia, era provável que estivesse sido morto no ataque também. No final das contas, o Brett terá que cumprir ao menos 35 anos da sua pena antes de tentar liberdade condicional, lá em 2051. Quando tiver com 71 anos de idade. E aí a gente fica pensando, né? A pessoa ia basicamente eliminar a família dela inteirinha apenas por dinheiro. É bizarro esse tipo de coisa e é lógico que eu quero saber a sua opinião. Então deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.